Você tem que ter na sua mente que até esse momento, os cristãos ainda eram enxergados como um movimento de renovação dentro do judaísmo. Mas agora, começa a ficar claro que judeu é uma coisa e cristão é outra coisa. Alguns irmãos da Judéia vão até a cidade de Antioquia, onde estavam Paulo, Barnabé e os demais líderes que nós já aprendemos no capítulo 13, dizendo: olha, não adianta só vocês crerem em Cristo não, vocês têm que fazer a circuncisão. A circuncisão era uma cerimônia que todo menino nascido com 8 dias de vida deveria ter o prepúcio, a pele do pênis cortada, com uma lâmina, uma pedra lascada. E todo prosélito, mesmo adulto, que se convertesse, também deveria passar pela circuncisão. Com a diferença que com 8 anos de idade você não lembra de quando foi circuncidado, mas depois de adulto você nunca mais esquece que foi circuncidado. Mas a preocupação é que essa era uma prerrogativa, ou melhor, era um dispositivo da lei de Moisés. Essa marca dizia que ali estava um judeu em aliança com Deus. Há uma grande discussão, e nós vamos acompanhar pelo Novo Testamento, nos escritos de Paulo, sobre diversas práticas do judaísmo do Antigo Testamento, que Paulo combate. Se você ler Romanos, se você ler a Epístola de Hebreus, e se você ler Gálatas, e compreender tudo o que aconteceu nestes dias, você vai perceber essa ruptura de maneira muito clara. Esses irmãos estavam querendo dizer que não bastava apenas crer em Cristo. Para ser salvo, você tem que cumprir a lei de Moisés. O povo da lei, o povo de Deus, deveria cumprir a lei porque era o povo de Deus. Esperavam um Messias prometido, ali estava a razão da sua salvação. Apesar de que essa palavra salvação do antigo para o novo tem algumas mudanças de interpretação, até de entendimento do povo. Mas eles tinham a lei como a obrigatoriedade do comportamento do povo que era chamado povo de Deus. Se você é povo de Deus, você tem que se comportar segundo o que a lei diz. Cumprir os rituais, tem que ser circuncidado, tem os dias corretos de você ir ao templo, como você se arrepende do seu pecado, que tipo de oferta você deve oferecer, o sábado que é o dia que você tem que estar ali, e todos os 613 mandamentos que eram a conduta de vida daquele povo. Vale a pena um parênteses aqui. Cerca de 700 e tantos anos antes de Cristo, o povo de Israel estava dividido em dois, Israel com capital em Samaria, Judá com capital em Jerusalém. Vêm os assírios e invadem o território de Israel e risca Israel do mapa. O povo de Deus que sobra é o povo de Judá, o reino de Judá, que tinha só 2 tribos, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém. Mas por volta de 500 anos antes de Cristo, os babilônicos chegam ali, Nabucodonosor, e leva aquele povo cativo, queima as portas, derruba os muros, destrói o templo, rouba o que está dentro do templo, os utensílios, e o povo não tem mais Jerusalém, não tem mais templo, não tem mais lugar santo para oferecer sacrifício, nem tem santo dos santos aonde Deus ficava, não tem nem arca porque foi levada. O lugar da devoção e do culto desapareceu. É neste momento histórico que a interpretação da lei ganha muita força. É quando o escribismo se multiplica e os intérpretes da lei também se multiplicam. Como não há templo, não há lugar santo, não há arca, não há propiciatório, não há sacrifício, como esse povo se relaciona com Deus? Através do estrito cumprimento da lei. E assim, o partido dos puros, perichinhos, os fariseus crescem, os escribas ganham notoriedade, os intérpretes da lei se multiplicam, sempre com a intenção de que o povo cumpra toda a lei, e este é, entre aspas, o substituto da devoção e do culto que não existe mais. Passados 70 anos,
Lá no livro de Daniel a gente lê, fala sobre o retorno do povo através do decreto de Ciro, que nós encontramos também no livro de Esdras e de Neemias. No livro de Esdras vemos a reconstrução do templo, no livro de Neemias a reconstrução do muro e a reconstrução das portas. Mas quando isso acontece, nós temos um paralelo da maneira como o povo deveria servir a Deus. O templo com o sacrifício e a sinagoga, que é o lugar do estudo. E aonde todos aprendem o que devem fazer e como devem fazer e o dia que devem fazer e qual a regra devem cumprir no serviço a Deus. Esses fariseus convertidos ao cristianismo, não sabemos em que profundidade, estão cobrando os cristãos de Antioquia que eles devem cumprir a lei. Mas eles são do partido dos fariseus, eles têm todo um background de cumprimento de lei e precisariam ter um grande desligamento daqueles pressupostos e da tradição que eles receberam, para que de verdade fossem de Cristo. A lógica da fé foi invertida no Sermão do Monte, quando Jesus dizia: ouvistes o que foi dito, estava na lei, você vai odiar o seu inimigo. Mas eu, porém, vos digo, você vai amar o seu inimigo e orar por ele. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo, quem pensar, olhar para a mulher com impureza na mente, já adulterou. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem odiar o seu irmão, já cometeu pecado. Jesus retira a santidade da prática e do rito, e a coloca no comportamento de alguém transformado. Não é o fato de você não matar. Você é um assassino porque você odeia. Não é o fato de você adulterar. Você já adulterou na sua mente. É como se Jesus dissesse: eu não estou mais olhando o que vocês fazem, eu quero saber quem vocês são. Eu não estou mais olhando o rito que vocês cumprem no lugar chamado santo. Eu quero saber se você é um lugar santo. Eu não estou preocupado com o tipo de cerimônia que você faz dentro de um lugar religioso. Eu quero saber se você é um lugar onde eu posso habitar. E é por isso que a partir de Cristo a ideia não é de cumprimento de lei, mas é de transformação, novo nascimento, novas criaturas, nascidos de novo, a mente de Cristo, um novo coração. As figuras de linguagem são de morte e ressurreição, é de uma nova vida, não de uma nova prática. Jesus não veio anunciar uma nova regra ou uma nova lei a ser cumprida, ele veio anunciar a morte para a ressurreição de um novo ser. Paulo e Barnabé discutiram com esses irmãos lá em Antioquia. A coisa pegou tanto que eles disseram: vamos para Jerusalém então, os apóstolos vão decidir. Então nós vamos cumprir o que está, eles são os apóstolos, eles vão decidir. Em Gálatas capítulo 2, eu não vou ler que não vai dar tempo, mas você pode ler. Paulo conta essa história aos Gálatas. Lá em Gálatas, ele diz que Pedro estava em Antioquia quando esses irmãos chegaram. Aqui em Atos, Lucas não fala isso, mas em Gálatas, Paulo diz. Inclusive, Paulo discute, assim, tipo nariz com nariz, porque ele fala: eu resisti Pedro na face, sabe? No meu caso, quando alguém fica nariz com nariz, ele fica uma distância considerável de mim. Mas algumas pessoas, quando fica nariz com nariz, fica bem perto mesmo. É quando alguém fala: você não achou? Está na frente do seu nariz? Eu falo: é por isso que eu não achei. Ele diz que resistiu Pedro na face, porque Pedro sentava com Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, lê lá, tá, irmão, não vai dar tempo. E ele dizia, e Pedro sentava com os gentios, que não eram circuncidados. E quando essa galera chegou da Judéia, Pedro ficou sem graça, porque não queria que eles falassem mal, e Paulo falou: o que é isso? Quando a galera não está aqui, você senta com os gentios, e agora que eles chegaram, você está dizendo que tem que circuncidar? Pode parar, meu. E Paulo já se coloca como alguém que tem consciência da obra da graça. E Pedro tinha estado na casa de Cornélio, ele tinha visto o que Deus fez entre os gentios. Quando eles chegam em Jerusalém, Pedro dá o parecer,
e fala que está certo, não tem que mandar esses gentios circuncidarem, nada a ver, não tem a ver. Depois Paulo e Barnabé expõem também o seu ponto de vista, que nós lemos, e no final, Tiago, esse aqui não é o Tiago, irmão de João, você lembra? Nós já passamos pelo capítulo 12, Tiago, irmão de João, já foi morto, martirizado. Esse aqui é o Tiago, irmão de Jesus, o irmão do Senhor. Esse aqui é o que escreveu a epístola de Tiago, que a gente tem no Novo Testamento, que deve ser o primeiro livro que foi escrito do Novo Testamento. Provavelmente foi o livro de Tiago, acredita-se. E o que a gente percebe é que Tiago, irmão de Jesus, que não era um dos 12, era como que o líder da igreja em Jerusalém neste momento. É ele que dá o veredito final. É ele que diz, atenção, vocês que são fariseus convertidos, os irmãos que foram lá para Antioquia, o que vocês disseram, o que Pedro diz e o que Paulo e Barnabé disseram, Pedro, Paulo e Barnabé estão certos. Para ser salvo, você precisa crer que Jesus Cristo é o seu Senhor. Aqui nós temos as entrelinhas, o discurso da salvação pela graça, que Paulo vai escrever depois, bem detalhadamente em Romanos. Mas ele já parece uma fagulha. É a dádiva de Deus. Não é o que você faz para Deus, é o que Cristo fez na cruz. Não é o preço que você paga, é o que Ele pagou por você. Não é o sacrifício que você oferece, é o sacrifício que Ele foi na cruz. Não é merecimento e mérito seu, é merecimento e mérito de Cristo. Não é uma coisa que você ganha, compra ou conquista, é algo que é te dado de graça, por isso chama graça. Não teria um preço. É só Jesus. Os judeus têm que crer em Jesus. Não é a lei. Você quer preservar a lei? Disse Tiago. Moisés tem todo sábado ele ido na sinagoga. Tem quem o defenda. Judeus e gentios precisam crer em Jesus. Salvação não é uma questão de etnia. Salvação não tem a ver com o sobrenome que você tem. Salvação não tem a ver com a terra onde você nasceu. A salvação é um ato de Deus para conosco, por misericórdia e amor, e que eu não sei como acontece. Suponho, os mais reformados dizem que você é predestinado para crer, e os outros arminianos dizem que você crê porque você quer crer, mas eu não discuto isso, não morro por isso, não faz diferença. O importante é que a gente crê, e porque a gente crê e morre para a vida que a gente vivia, para ter uma outra vida com Cristo, e passa a ter prazer e se alimenta dele, das coisas dele e da vida dele, alguma coisa aconteceu dentro de nós. Não tem a ver com a regra que a gente cumpre, tem a ver com a vida que a gente assume, não tem a ver com o sacrifício que a gente faz, mas com o tipo de ser que a gente passa a ser. Eu faço o que eu faço porque eu sou uma nova criatura, não porque tem uma regra dizendo o que eu devo ou não devo fazer. Eu não deixo de pecar porque tem uma regra dizendo que é proibido. É que eu sou uma nova criatura e eu não quero mais pecar, até tenho vontade, mas eu luto contra mim. A diferença do tempo da lei para o tempo do reino do Filho do seu amor é de que aqui nós somos transformados em novas criaturas a cada dia. E aqui eu tenho que olhar o que está escrito para saber se eu posso ou não posso, mas aqui dentro eu estou morrendo de vontade. É por isso que se eu odiar eu já pequei, porque aqui dentro eu já assassinei, aqui dentro eu já adulterei, aqui dentro eu já menti, já fui falso. A regra não cabe mais no reino da graça e da misericórdia, porque quem age só por regra, na ótica de Cristo, é um hipócrita. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Oséias capítulo 6, verso 6, misericórdia eu quero, e não holocausto. Judeus e gentios são iguais, é só Jesus. Cumprimento de lei
tem 3 objetivos. Ou é porque você tem medo de Deus, então você tem que cumprir, vai, paga, faz sacrifício, faz. Porque Ele é bravo, Ele vai acabar com você. Segundo motivo, porque você se sente culpado. Tá vendo? Você tem culpa, por isso você não é abençoado, por isso o teu pneu furou, porque você não fez, agora vai, sacrifica, cumpre. Ou por medo ou por culpa. Mas tem um terceiro, benefício. Quer ser abençoado? Quer que Deus te dê alguma coisa? Sacrifica, cumpra o ritual. É no monte, é no vale, dá mais dinheiro, faz mais sacrifício, cumpre os rituais que Deus te abençoa mais. É mérito seu. Ou porque você tem medo, ou porque você tem culpa, ou porque você quer um benefício. Regra, só alimenta o teu ventre, só alimenta a carne, o interesse de quem está culpado, com medo ou desejando alguma coisa em troca. Cristo não propõe nenhuma dessas 3 coisas. Ele diz para a gente, morra e comece tudo de novo, a partir do Deus em carne, encarnado, que é Jesus Cristo. O Deus que apareceu desse jeito aqui, ó, e o jeito que Ele vivia, é a maneira como um ser humano cheio dele deveria viver. Por isso Paulo diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando para Ele. Essa história está no livro de Gálatas, aliás, Gálatas 5, Paulo diz que nós somos chamados para a liberdade. Se a gente se deixar circuncidar, o que Cristo fez não vai valer de nada, não vai valer de nada. Se você achar que é Jesus e mais uma coisa, então, meu amigo, então não é só Jesus. O sacrifício dele não foi suficiente, você tem que fazer mais alguma coisa. Muda a sua cidadania, faz um sacrifício, ofereça mais dinheiro, depende também do seu mérito. No final de Gálatas, no capítulo 6, ele diz, esses caras que querem que vocês se circuncidem, eles querem mesmo se gloriar na carne de vocês, porque nem eles cumprem os mandamentos. Agora eu morri para essas coisas. E ele diz, ninguém me moleste, ninguém me enche os pacová, eu trago no corpo as marcas de Jesus Cristo. Porque ao invés de fugir do pau e ir de Listra para Tarso e voltar para minha terrinha em segurança, eu estou todo marcado, apedrejado, chicoteado, xingado, mas eu fui cumprir a missão que Deus me mandou fazer. Agora você vai me encher a paciência, se vai cortar a pele do prepúcio ou não vai. O capítulo 15 de Atos é o meio do livro, que tem 29 capítulos. 14 antes, 14 depois e o 15º no meio. Mas mesmo sem capítulos e versículos, mesmo sem os números, esse trecho está bem no meio do livro de Atos. Até aqui, a gente ainda vê Pedro, Tiago, João, Jerusalém, apóstolos. Daqui para frente, o livro que Lucas escreveu para Teófilo, não aparece mais Jerusalém. É só o ministério gentílico de Paulo, suas viagens missionárias e a obra de Deus entre os gentios. Acho que quase 100% dos teólogos concordam que o livro de Gálatas, que também conta essa história, é a declaração de independência da Igreja de Cristo. Foi quando ela disse, não, chega, agora, lei é lei, judaísmo é judaísmo, cristão é cristão e Cristo é Senhor. Se nós nos deixarmos circuncidar, a obra de Cristo não vale nada para a gente. Judeus e gentios são iguais, os dois são pecadores iguais e carecem do mesmo movimento de Cristo e do reconhecimento da sua pecaminosidade.